minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e nos mantenha envolvidos na sua paz. Trazemos hoje, meus amigos, uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, e que nos diz: tenha uma esperança alta, concreta, inabalável. Não deixe que pairem dúvidas sobre a sua esperança. Quando você titubeia e permite dúvidas sobre a sua esperança, esta, por ser tênue, torna-se uma pena que cai, uma pluma ao sabor do vento. Jamais permita que a leve pena de esperança toque o chão. Mantenha-a bem no alto, segurando-a com o sopro do seu otimismo, na firme convicção de que a sua vida lhe foi entregue por Deus para ser vivida com alegria e prosperidade. Conserve firme a esperança. A esperança, depois de acostumada no alto, ali se mantém por si mesma. E agora, meus amigos, para o início da nossa reunião, nós vamos orar. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que receberemos nesta reunião. Agradecemos por todo esclarecimento, saúde e paz. Obrigado, Senhor, por teu amor em nossas vidas, pela preocupação que tens com teus irmãos menos esclarecidos, que ao sairmos desta reunião possamos repartir com nossos irmãos tudo o que recebemos de bom. Agradecemos as dádivas generosas do teu amor. Assim seja. Neste momento, envolvidos pelas bênçãos dos bons espíritos que aqui nos protegem, nós vamos refletir sobre um tema muito importante para todos nós. O título é Respeito ao Próximo. Deus não nos fez desligados da humanidade. Somos todos nós elos da grande corrente universal. E as energias divinas que vão alcançar os outros passam também por nós, nos beneficiando. Nós sabemos que o homem é um ser gregário, organizado para viver em sociedade. E todos nós precisamos uns dos outros, assim como os outros precisam de nós, na imensa vinha do nosso Pai Celestial. No seu Evangelho de luz, disse-nos Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco na nossa caminhada. Nada fazemos sem a participação, direta ou indireta. De alguma forma, nós precisamos da participação dos outros. Se nós observarmos, inclusive, na nossa vida diária, na nossa alimentação, nos meios de transporte, nós estamos todos interrelacionados e precisamos uns dos outros. Seja
atividade mais simples que for, nós sempre teremos alguém junto conosco, nos auxiliando de alguma forma. Portanto, a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem. E fraternidade é olhar o nosso companheiro de jornada, o nosso companheiro familiar, nosso companheiro de trabalho, as pessoas que nos envolvem, com as quais convivemos, olhar todos eles como nosso irmão, como prolongamento nosso, procurando usar no trato com eles de bondade, de atenção, de respeito. Sempre aceitando, inclusive, as suas dificuldades, as suas imperfeições. De acordo com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, desperta no animal e só acorda no homem. E a inteligência só desperta justamente no humano. Acorda, se conhece e passa a ter consciência. E a partir daí, então, o progresso. Todos nós partimos, portanto, de instintos, de impulsos, até a conquista da racionalidade, das escolhas, do livre-arbítrio. E nesta longa caminhada, nós caímos, levantamos, sofremos dores físicas e morais, construímos famílias, conquistamos bens materiais e espirituais, e vamos despertando, vamos adquirindo conhecimento, experiências, vivências, lições que constituirão o nosso aprendizado, tanto nas situações em que somos vitoriosos, como também nas situações em que somos derrotados. Por isso, todos nós temos inúmeras oportunidades, temos toda a eternidade, através das reencarnações, para progredir, para evoluir e atingirmos um dia a felicidade plena. Na questão 96, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eles respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham adquirido. E a diferença, a diferença justamente está através das conquistas alcançadas nas diversas reencarnações. Nota-se que cada qual se situa em um plano de vida, e aí está então a sua diferença. O dia que nós então compreendermos que cada um de nós está em um degrau evolutivo, de acordo com o seu progresso, de acordo com a aprendizagem adquirida, com sucessos e derrotas, nas diversas reencarnações, com certeza nós seremos mais tolerantes, mais compreensivos, mais pacienciosos, mais fraternos e principalmente teremos mais respeito com o nosso próximo. Cada espírito, cada um de nós, se encontra em uma escala evolutiva diferente. Nunca dois espíritos são iguais, nós somos indivíduos. Até mesmo os irmãos gêmeos, até mesmo a sua identidade é diferente, porque o espírito é diferente. Portanto, meus irmãos, há diversidade de evolução no nosso planeta. Existem homens mal saídos da primitividade e estão aí na nossa sociedade, convivendo conosco. Justamente eles estão recém ensaiando os primeiros passos do instinto natural
para a sensibilidade amorosa. Isso nós assistimos, se ligarmos as nossas televisões, nós assistimos diariamente. Crimes hediondos, situações que a gente não imagina que possa acontecer, acontece. E a televisão traz para dentro da nossa casa essas notícias que fazem sucesso. Sucesso porque só divulgam a maioria das coisas negativas. As coisas boas a gente pensa que não existem. Às vezes já chega, será que só existe maldade? Não, é que a divulgação chama mais atenção quando é de situações, de assuntos, de crimes ou de corrupção, coisas que a gente nem imagina. Porque são pessoas que ainda não tiveram conhecimento, não adquiriram experiência, não evoluíram de modo nenhum. Há indivíduos, inclusive, que para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades, de seus valores, contam vantagens, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais de sucesso material. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas. Alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, em nome do amor, perdendo até mesmo a sua dignidade. Outros utilizam o poder ou situação financeira para tirar vantagem ou até mesmo explorar os outros. E aqui nós lembramos de uma situação que assistimos em Porto Alegre, na nossa capital. Um rapaz fazia malabarismos no meio da rua, perto de uma sinaleira, e estava ali tentando, inclusive, ganhar alguma moeda. E, de repente, ao nosso lado passou um carro e uma criança abriu o vidro e jogou uma casca de banana que foi atingir justamente o rosto do malabarista. E os vidros do carro eram escuros e provavelmente ali naquele momento, quando abriu o vidro, se ouviu gargalhadas, deveria estar o pai daquela criança. Para Gabriel Chalita, em seu livro 10 Mandamentos da Ética, ele diz assim que o bem é a finalidade da ética, o respeito, o seu maior representante. Não há como ser ético sem respeitar o outro, seu pensamento, sua história, suas posses. Mais uma vez voltamos a falar em educação, porque acreditamos que a educação auxilia, propicia oportunidades para que possamos renovar atitudes, evoluir. Cada vez que um pai aumenta o conhecimento e a prática de atitudes de respeito aos outros, mais o filho compreende as razões da liberdade de ser e de pensar diferente. Um pai ético pode significar uma família ética. E para isso é preciso aceitar as diferenças, cuidar, apoiar e compreender. Um pai amoroso precisa ensinar um filho a fazer escolhas éticas que possam beneficiá-lo, mas também beneficiar os outros. Não podemos exigir do outro aquilo que ainda ele não possui, porque somente a gente consegue dar aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Somente damos conforme aquilo de que dispomos, daquilo que dispomos no ato da doação. E na questão 886, em O Livro dos Espíritos, encontraremos o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se substituirmos os conceitos de Jesus, benevolência, indulgência e perdão, por amor, respeito,
compreenderemos realmente esse sentimento incondicional de Jesus por todas as criaturas. Amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias, amor, respeito para com as ofensas. Por que requisitar dos outros o que eles ainda não possuem, ainda eles não dominam? É desrespeitar suas limitações emocionais, mentais, espirituais, ou seja, sua evolução, sua idade evolutiva. Que possamos, meus irmãos, todos nós, a partir deste momento, desta reflexão, procurar conhecer a nós mesmos. E isso sempre comentamos que é muito importante para nós evoluirmos, o autoconhecimento. E no Evangelho de Jesus, Santo Agostinho sugere que todos nós, em qualquer momento do nosso dia, podemos parar um pouco e pensar em tudo que fizemos naquele dia. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós comentamos. E aí fica fácil a gente analisar o que aconteceu naquele dia. Qual foi o nosso pensamento, o que nós falamos, quais foram as nossas atitudes. E a partir daí, se nós fizermos de forma sistemática essa análise, nós vamos lentamente nos conhecendo. Porque é muito mais fácil a gente comentar e falar a respeito do outro. Mas é preciso que nós possamos olhar para dentro de nós, nos analisarmos para justamente conseguir evoluirmos. E a partir deste momento, nós precisamos, além de tudo, aprender, antes de tudo, a nos amar e a nos respeitar como seres humanos. E em seguida, poderemos amar e compreender e aceitar os outros. Lembrando sempre que se tratarmos o nosso próximo com amor e respeito, seremos beneficiados de alguma forma. Porque amor e respeito é luz. A luz que ajuda a transformar a escuridão em claridades imortais. Que possamos refletir neste tema tão importante e tão necessário. Sempre foi necessário, mas no momento pensamos assim que é de muita importância nós termos respeito pelos nossos irmãos de caminhada e entender que cada um está em um degrau evolutivo. Então, cada um de nós está em um degrau evolutivo, portanto, atitudes às vezes que nos parecem absurdas, para aquelas pessoas que ainda não aprenderam, não é. E nós precisamos aceitar, precisamos amar e precisamos respeitar o nosso companheiro. Que Jesus nos envolva em bênçãos de muita paz e que em algum momento possamos refletir neste tema tão importante. Que assim seja. Que neste momento possamos todos nós deixar as nossas preocupações, elevar o nosso pensamento e, unindo os nossos pensamentos, dizer uma prece pelos enfermos do corpo e da alma, principalmente pelos que nos preocupam. Deus onipotente, que vês as nossas limitações e necessidades, digna-te escutar, benevolente, a súplica que te dirigimos por todos os enfermos, do corpo e da alma, suavizando o amargor da posição em que se encontram, assistindo-os em suas aflições. Dá-lhes confiança e forças para que possam enfrentar estes momentos difíceis. Encaminha para eles o nosso pensamento, a fim de que os ajudemos a manterem-se corajosos. Agasalha-os em tua infinita misericórdia
aliviando-lhes as dificuldades e inspirando-lhes a coragem de que necessitam para reerguerem-se e buscarem o caminho que conduz ao teu amor, agora e sempre. Agora então, meus amigos, vamos dizer uma prece pela paz entre as nações, pelos governantes, pelos líderes. E é nesta hora grave e difícil, delicada, que todos nós nos encontramos, que somos convidados a este movimento de autossuperação. Impossível fazê-lo, Senhor Deus, sem o teu auxílio, sem a consciência desperta para a mais alta significação da vida para todos nós. Traze, Senhor, convites de amor para cada um, em cada movimento teu. Nossa alma desperta para que as mudanças que se fazem inadiáveis possam ocorrer. Neste momento, todos nós em humanidade clamamos: cura-nos, Senhor, livra-nos da violência, livra-nos do mal. E Deus, todo amor, nos contempla, nos envolve e nos responde: cura-te, filho meu, eu estou aqui para te auxiliar. Confia. Que possamos desfrutar deste especial momento que todos nós em humanidade estamos vivendo, para que possamos compreender que há um chamado para cada um de nós, uma tarefa para cada um de nós, para que possamos desenvolver. Que estejamos despertos, alertas, atentos, cuidadosos para com as oportunidades que a vida nos alcança. Seja conosco, Senhor Deus. Abençoa-nos, Jesus. Neste momento, então, vamos fazer uma prece pelo movimento espírita, principalmente em nosso município, pela nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade e pelo Núcleo Nova Esperança. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor em que a paz nos descansa. Porto, refúgio, lar, em que podemos cultivar a bênção da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renova a fé na bondade divina. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem sem traçar condições, sem perguntar a quem. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo, tanto à luz do porvir quanto na luz de agora. Faze, por fim, Senhor, que a nossa casa seja, hora por hora, um caminho de fé para o reino do amor. E agora então, companheiros, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez, dizendo uma prece por todos nós aqui presentes ou ouvintes, envolvendo através do nosso pensamento nossos entes queridos e aqueles que necessitam de nós. Meu Pai, em tuas mãos deponho o meu cansaço e o meu receio, para que os toque a tua graça e me mostres o melhor meio. Também te entrego os meus entes queridos, a tua guarda os confio, e da velha angústia relaxo como um barco em manso rio. Meu Pai, para os teus olhos, peço que olhes pela minha vida, e eu quedarei sereno, alma em paz, agradecida. Tua verdade é que me ensina e tranquiliza a exausta mente. Também sobre meus entes queridos, as tuas mãos descerão. Bênçãos de Pai são como o sol, o teto,
a alegria e o pão. Dos meus ombros hoje retiro tudo que me tem pesado e seguirei de alma contente por ti abençoado.